Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate. Estamos aqui ao vivo, diretamente do estúdio da rádio, com o podcast Resgate no Lar. Hoje nós temos a participação especial do pastor Adilson e do pastor Ottoni. Bom dia, pastor Samir, é contigo. Bom dia, Patrick. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Brasil. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Para mim está sendo uma honra hoje poder fazer nosso podcast aqui com o pastor Adilson, pastor Ottoni. E nós hoje vamos tocar em alguns assuntos aí bem bacana. Mas antes eu quero orar e deixar uma palavra para você, ouvinte, quero mandar um abraço a todo o pessoal aí da Casa de Passagem Resgate, do Esquadrão. Mandar um abraço à Igreja Resgate. A pastora Janaína está tendo um evento fantástico hoje aqui na Igreja Resgate aqui do Esquadrão da Vida. Mandar um abraço para a Bahia, pastora Eliane, pastor Paulo, pastora Márcia, o povo aí da Bahia, um abraço, que Deus abençoe vocês aí e que Deus abençoe você do Brasil todo, amém? Vou deixar uma palavra que está aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, onde diz assim: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Amém? Então, hoje, no nosso podcast, a gente vai estar falando um pouquinho sobre presídio, sobre os presos, sobre os encarcerados, né? Sobre esse pessoal que é um público muito grande hoje no Brasil. Eu não sei a quantidade, mas daqui a pouco vou estar tirando essas informações aqui. Mas assim, hoje nós queremos, então, aqui está falando aqui, ó, lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com ele. Então, nós também temos que se colocar no lugar dessas pessoas que estão lá presas, que são encarceradas, né? Como se fosse nós ali também. Então, esse é o verdadeiro amor, quando você se coloca no lugar do outro, né? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos nessa manhã de quarta-feira. Obrigado, Senhor, por mais um programa, podcast. Obrigado, Deus, pelas famílias, pelas pessoas que estão nos ouvindo, que vão estar aí participando, meu Deus, ó Pai, desse momento tão precioso, Senhor, que o Senhor venha nos instruir através do pastor Ottoni, do pastor Adilson, e que as famílias, as pessoas que vão estar nos ouvindo, possam aprender um pouquinho e saber também como funciona todo esse sistema, né, prisional. E a gente queria falar um pouquinho, porque são milhares de pessoas hoje em todo o Brasil que são encarceradas. Então, em nome de Jesus, eu já quero desde já abençoar cada preso, meu Deus, no Brasil inteiro, as pessoas que são encarcerados, que estão presos, de alguma forma, ó Deus, sofrendo, meu Deus, porque Deus não criou o homem para ficar preso, né? Mas sabemos que o sistema é assim que funciona. Então, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, não só os presos, mas os familiares dos presidiários, dos presos, para que eles tenham aí um conforto, o consolo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Bom dia, pastor Adilson, a paz do Senhor, que bom que você está conosco aí, amém? Bom dia, pastor, bom dia, igreja, graça e paz a todos, motivo de muita alegria, de muito orgulho, estar participando com vocês desse podcast Resgate no Lar. Mandar um abraço aí pro pastor Diego, a sua esposa em Guatemi, o pastor Betinho em Coxinha, sua esposa, o pastor Marcos, que também tem esse trabalho ali em Dois Irmãos do Buriti. Bom dia a todos, a minha esposa e a todos os ouvintes da rádio aí. Amém. Pessoal, agora 9h04, eu quero deixar o telefone aqui da rádio, anota aí, 99250-5095. Anota aí, mais uma vez, 99250-5095. Você que queira participar, queira mandar um recado, queira aí, ó, pelo WhatsApp, né? Fazer algumas perguntas, vamos estar aqui com o pastor Ottoni, que a gente possa tirar algumas dúvidas naquilo que for necessário, ou mesmo até mesmo para você estar pedindo aí um louvor, tá bom? Pastor Ottoni, bom dia, Pai do Senhor, querido. Bom dia, pastor Samir, bom dia, Adilson, que bom estar com você aqui, meu pastor. Que alegria estar na tua frente aqui, vendo você, lembrando das nossas histórias que se passaram há algum tempo, e aí nós lembramos, como o pastor Samir aqui leu, nessa carta
bíblica que também nós éramos prisioneiros, né? Mas o mais importante é sabermos que a prisão espiritual na qual nós estávamos agrilhoados ali, o Senhor Jesus nos libertou. Eu quero mandar um abraço para o pastor Marcos e para a pastora Rosana, ele de Dois Irmãos do Buriti. Se Deus quiser, à noite nós estaremos cultuando com eles ali naquela cidade maravilhosa, que ele tem feito um trabalho muito bom. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Resgate, que todos os dias pela manhã, das 6 às 7 horas da manhã, você está comigo aí no programa Atos 29, que a gente faz 30 minutos ali de ministração sistêmica de um fundamento e de um princípio bíblico e oração, e depois a gente parte para mais 30 minutos de aprendizado dos fundamentos da IFD Brasil. Bom dia, prazer, pastor Samir, estar aqui nesse programa dessa rádio que tem alcançado as nações por meio desse projeto maravilhoso que Deus colocou no coração do Instituto Samir Zayed. Bom dia. Quero mandar um abraço ao pastor Davi, lá em Bataiporã. Pastor Davi, um abraço a você e toda a equipe aí também, ok? A Igreja Resgate aí de Bataiporã. Queridos, puxa vida, né? Vamos tocar num assunto hoje, eu acho que é bem complexo também, porque a gente sabe, eu nunca passei por esse tipo de prisão, não, mas já tive preso em outras situações, porque prisão não é somente a cadeia, não é só quem está encarcerado dentro da cadeia. Então tem vários tipos de prisão, o pastor Tom vai falar lá. Uma das prisões, eu estive preso durante muitos anos nas drogas, na bebida, que não deixa ser uma prisão. Tem pessoas que estão presas na depressão, tem pessoas que estão presas em tanto sistema, né, religioso, tantos sistemas aí. Mas o que nós queremos comentar hoje mesmo é sobre prisão mesmo, em cárcere mesmo, privado, né, que é uma prisão terrível. Mas eu queria só ressaltar uma coisa, porque eu conheço muitas pessoas que estão encarceradas, mas estão livres. Então, é um assunto que nós vamos tocar aqui, porque a prisão, às vezes a pessoa está presa no sistema, mas ela está liberta em Cristo. E a única prisão que nós temos que estar é estar preso em Cristo Jesus. Essa é a prisão que nós temos que estar. Pastor Otoni, eu acho que eu vou começar com você. Você tem mais ou menos um número hoje de quantos presos hoje existem em todo o Brasil, a média mais ou menos, você tem uma ideia? Nós temos hoje aproximadamente 800 mil presos, encarcerados em praticamente 1.400 unidades prisionais em todo o país. Esses presos hoje, eles têm um custo aproximado de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano para a nação brasileira, incluindo despesa com pessoal, com alimentação, com logística, com o sistema prisional em si, com os ambientes físicos das cadeias, né, dos ambientes prisionais. Então, hoje, o custo médio de um preso no Brasil hoje, incluindo todos os estados da Federação e o Distrito Federal, é em torno de R$2.000. Meu Deus, uma graninha boa, né? Agora, 800 mil pessoas, é quase a população de Campo Grande. É, quase a população de Campo Grande. É muita gente, né? Muita gente. E aí, pastor, e hoje, qual que é o maior número de os presos hoje? O que mais leva uma pessoa à cadeia? Qual é o crime ou a modalidade que leva mais as pessoas à cadeia hoje? A gente pode fazer uma divisão, pastor, de crimes contra a vida, de crimes contra o patrimônio, de crimes contra o erário público. Eu creio que hoje o crime que mais tem levado pessoas ao encarceramento é o crime contra o patrimônio. É um crime que a gente vê muito acentuado no Mato Grosso do Sul por causa da posição geográfica. O Mato Grosso do Sul é algo inédito no Brasil. O Mato Grosso do Sul, ele fica num local geográfico da nação brasileira, em que ele tem dois extremos, em que num extremo, no Paraguai, há uma produção imensa de maconha, e no outro extremo do Mato Grosso do Sul, que aqui é o sul, né, no Paraguai, lá no norte, na verdade no noroeste ali, nós temos Corumbá, que faz divisa com a Bolívia, um grande produtor de cocaína. Mato Grosso do Sul é conhecido mundialmente por ser um corredor do tráfico de drogas, em virtude dessa facilidade que se tem de ir além de fronteiras e trazer para dentro do estado de Mato Grosso do Sul tanto a maconha de um lado do estado quanto a cocaína do outro.
Então, hoje um crime que no Mato Grosso do Sul é extremamente relevante na questão, nesse quesito de números de presidiários, é o tráfico de entorpecentes, o tráfico ilícito de drogas. Quer dizer, de um lado o Paraguai, que é o maior produtor de maconha mundial, gente falando, e do outro lado assim, a Bolívia, que é a maior grande produtora, produtor de cocaína. Mundialmente falando, seria Então, a Bolívia. nesse aspecto, o Mato Grosso do Sul tem uma estrutura muito negativa em relação a essa posição geográfica, porque daí os traficantes eles acabam, na verdade, se aproveitando dessa situação para utilizar o Estado como é chamado, né? É conhecido tecnicamente como corredor de tráfico. Então a droga passa por aqui, não é? De avião, passa por transportes das mais variadas naturezas. Essa semana foram presos 2 ciclistas aqui na região de Dourados, ali, de bicicleta, andando na rodovia com 60 quilos de maconha. Então o traficante ele vai inventando estruturas diferenciadas, mas a polícia, por sua vez, está preparada também para combater das mais diversas formas, né? A polícia está muito bem equipada hoje, por isso que a gente vê um número muito grande de apreensões. Mato Grosso do Sul tem um número relevante de presos que cometem o crime de tráfico de entorpecentes. Ô, Tony, pastor, deixa eu só fazer uma ressalta aqui. O que você colocou é fundamental, porque nós sabemos que o nosso Estado ele é o corredor, né? Para o mundo inteiro, ela é a porta aí para o tráfico que vem da Bolívia, do Paraguai. Mas nós sabemos também que hoje, a maior parte, como nós estamos tocando no assunto dos presos, sabemos que os presos hoje mesmo, na sua maioria, são os usuários, as pequenas pessoas também que se envolveram com pequenos tráficos, pequenas coisas, porque nós sabemos que os grandes mesmo, essa quantidade enorme de droga que se passa, né, a gente sabe que não é todo mundo que vai preso, né? A gente sabe que a minoria, principalmente, como se fala, aqueles mulas que eles falam, né? Mulas, né? Ou a esposa de um preso que, às vezes, no ônibus carregando uma pequena quantidade, seria isso mesmo. Hoje, o maior número de presos hoje é devido ao uso, consumo de droga. A droga está muito envolvida, assim, nesse número de 800 mil pessoas, igual você falou aí. Sem considerar, né, pastor, que hoje nós temos no Brasil 341 mil mandados de prisão em aberto. A polícia penitenciária hoje, ela tem em suas mãos, no sistema de mandados de prisão em aberto, 341.037 mandados. Que já passaria de 1 milhão. Aí seria 1.141.037 presos, se tivesse cumprido todo esse cabedal de prisões em aberto que estão com as pessoas normalmente circulando, mas que deveriam estar acolhidas no regime prisional. Como a circunstância do Poder Judiciário, não só no Brasil, mas a gente vê na maioria das nações, não são todas, graças a Deus, o sistema prisional, o sistema legal brasileiro, ele favorece muito aquele que tem poder, aquele que tem dinheiro. Nós temos visto aí a olhos nus. Estou falando de algo que está publicado em todos os jornais da nação, então não há razão para se ocultar aquilo que eu vou falar, mas nós sabemos que aqueles que são amigos da corte, nós sabemos que aqueles que têm poder econômico, poder político, eles têm um tratamento diferenciado pelo sistema legal da nação. Quem tem dinheiro para contratar um bom advogado, uma boa perícia, não que eu esteja dizendo que o sistema judiciário é falido, muito pelo contrário. Eu, na condição de advogado, eu acredito no sistema legal, eu acredito em um país democrático, eu acredito nas instituições, principalmente no Poder Judiciário, porque o artigo 133 da Constituição diz que o advogado é membro imprescindível do Poder Judiciário. Então eu faço parte do sistema e eu não posso deixar de acreditar nele. Mas nós sabemos que uma defesa empreendida por grandes advogados tem consequências muito diferenciadas de uma defesa empreendida por advogados que não têm assim um poderio de ascendência ou de influência nos tribunais. E nós sabemos que, infelizmente, isso funciona dessa maneira no Brasil. Então é evidente que, por essa razão também, aqueles que se beneficiam efetivamente do tráfico de drogas, aqueles que são os grandes detentores de fortunas advindas da droga, esses o Poder Judiciário não consegue encostar neles. A polícia não consegue chegar. Então quem que é preso?
É como você falou, Samir, é preso a esposa do preso que já está no sistema prisional, que vai ali, tenta entrar numa visita no final de semana com 10 gramas de cocaína ou com 20 gramas de maconha para o marido utilizar dentro do sistema. Nós sabemos também que é notório isso que eu vou falar, que dentro do sistema prisional existe ali um corre. Dentro do sistema prisional, o preso usa telefone, dentro do sistema prisional ele aplica golpes em pessoas de boa fé que estão aqui fora, dentro do sistema prisional ele usa droga. Então a pergunta é, como que o telefone, como que a droga entra no sistema prisional, se todas as vezes que eu como advogado vou lá, por exemplo, no presídio de segurança máxima, eu recebo eu tenho que deixar telefone, caneta, tudo aquilo que eu carrego ali, que tem metal, fica ali retido. Eu passo por um equipamento de leitura, né? Que não me permite entrar com nenhum tipo de produto que o agente penitenciário queira deixar entrar. Eu não vou entrar porque eu passo por um sistema de leitura, não é? Em que não me deixa entrar. Então a pergunta é, como é que entra a droga lá dentro? Como que entra o telefone lá dentro? Então nós sabemos que, infelizmente, isso também é público e notório, por isso eu vou falar, nós sabemos que, infelizmente, alguns agentes penitenciários eles se colocam à disposição do crime. Então todo dia a gente está vendo aí, essa semana saiu a publicação do desembargador que foi afastado aqui em Mato Grosso do Sul, ontem saiu a publicação do filho de uma desembargadora que também foi afastada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul porque vendeu sentença, porque favoreceu o namorado. Então, assim, a gente vê um sistema prisional que tem essas nuances porque aonde a mão do homem está, tem a corrupção. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas hoje presas. Eu fiz um trabalho no presídio com o pastor Marcos Risse, um período até na máxima aqui em Campo Grande, e cada vez que eu ia lá, sempre deparava com várias pessoas que já tinham passado pelo Esquadrão da Vida e por outras comunidades terapêuticas. E às vezes, quando eu chegava lá, falava, ô pastor, né? Puxa vida, estou aqui e tal. E todos eles que eu conversava envolvidos exatamente com a droga, com alguma... ou estava fazendo pequenos furtos para poder adquirir a droga, ou de alguma forma, algum assalto, algum furto, porque sempre a droga está envolvida. Então, quem acaba sendo preso, a maioria das vezes, é o usuário, o dependente químico, porque ele precisa sustentar o vício e muitas vezes não tem condições de adquirir a droga, né? E acaba fazendo pequenos furtos. É a ponta, né? Ele está lá na ponta, então ele se expõe. O usuário se expõe. O usuário, muitas vezes, ele opera o tráfico de drogas dentro do ambiente do uso. Então ele perde um pouco do temor reverencial da polícia, ele não tem noção de ambiente, ele está usando a droga, ele está naquele estado de consequência do uso, então ele trafica ali, ele não tem nem noção daquilo que ele está cometendo, então acaba, na verdade, se expondo demais e aí ele é preso. E o que, assim, que deixa a gente um pouco mais triste é porque a gente sabe, até mesmo pelo tempo de trabalho que a gente faz aqui, com o Esquadrão da Vida, já 20, né, praticamente quase 25 anos, e como nós cuidamos de pessoas, usuários de álcool e outras drogas, e a gente sabe que o usuário, a gente vê, são pessoas fantásticas, você vê, são pessoas trabalhadoras, são pedreiros, encanadores, pessoas formais, pessoas que têm uma profissão, pessoas boas que infelizmente acabaram, sempre começam com álcool, tomando uma cervejinha depois do trabalho, vão para as drogas, maconha, até chegar numa droga mais pesada. E essas pessoas, por falta de recurso, ela acaba fazendo pequenos delitos para adquirir a droga e acaba sendo preso. Ou seja, pessoas boas, pessoas fantásticas que estão dentro dos cárceres hoje. Infelizmente é o que você falou, né? E às vezes aquelas pessoas que causam todo esse dano, que faz todo esse estrago, né, ganhando milhões, né, ficando trilionários, estão soltos, né? E o trabalhador, para sustentar o vício, acaba se lascando, como diz a irmã Conceição. Estou aqui com o Adilson, né? Adilson já foi um carcerado, ele já passou por essa situação, vai poder falar melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho, Adilson, assim, sobre... como que funciona o sistema lá dentro. Daqui a pouco você vai falar como que é ali dentro, né? Você passou, acho que
tanto no fechado como no semiaberto. Teve também, porque você passou pela recuperação dentro do esquadrão, teve envolvimento com a droga, o que a droga também causou para que você pudesse ser preso. Fala um pouquinho da sua história. Então, nesse quesito que o pastor falou referente à grande maioria de prisão hoje, de usuários, né? Muitas, por exemplo, 99, 2000, uma época que eu já comecei a ter contato com preso, que eu morava atrás da delegacia. Então, naquela época, o que você mais via era encarcerado por assassinato. Era e roubo, né? Era muito difícil você ver um preso por causa de droga. Já agora, em 2020, quando eu vim novamente para dentro do presídio, o que você mais vê são pessoas jovens presas com 700, 500, 300, 200 quilos, 1 tonelada de droga, mas que não é dela. Muitas vezes ela está pagando uma dívida para o crime, que como ela não tem como pagar e o traficante precisa escoar a droga, então acaba que a pessoa, e assim também fui eu durante muito tempo da minha vida, né? Eu fui me encarcerando aos poucos, né? Até chegar na prisão física, tá preso mesmo, foi todo um processo de primeiro ser aprisionado no mundo espiritual, que é muito forte, né? Então eu comecei ali fumando um cigarro, de repente eu estava bebendo, de repente eu estava usando droga, de repente eu já estava andando com o traficante, daqui a pouco eu já estava vendendo bala, daqui a pouco eu já estava nas madrugadas correndo em volta ali, Bela Vista, Jardim, Campo Grande, Cidrolândia aqui, ali em Pedro Juan, né, Corumbá, todas essas regiões aí, ou seja, eu já estava me afundando. Aí, de repente, começou a vir as prisões. Tudo por causa do vício começou, por causa do vício. É. Começou através do vício, aí você começou pequenos tráfico. Você começa com pequeno, né? Começa aos poucos. Porque você já, é muito difícil você já entrar um traficante. Você tem que começar a entrar, a ver como é que funciona, quem que é, quem que tem, quem que não tem, como é que faz, onde é que vai, né? Quem que pega, quem que não pega. Então aí eu comecei a usar. Eu comecei a usar e comecei a usar. Qual foi a primeira droga A primeira droga que eu usei foi maconha, né? Isso daí foi lá, ó, em torno de 2000, 2001. Antes da maconha, Adilson, você usava o álcool. Você começou... O álcool foi a porta... A porta de tudo, na verdade, foi o cigarro, né? Eu acho importante a gente mencionar isso, que a juventude hoje ela tem uma ideia contrária. Ela pensa que o álcool não é uma bebida nefasta e muitos falam que a maconha também não é prejudicial. Na verdade, eu comecei fumando um cigarro, que meu pai fumava, aí ele falava, pega o cigarro lá pra mim. Aí daqui a pouco eu já falava, posso acender? Daqui a pouco eu tava acendendo cigarro pra ele, até chegar lá já foi umas 3, 4 tragadas justo, né? Então daí eu comecei a beber. E aí, como que eu comecei a usar droga? Porque o álcool, na verdade, eu tomava só final de semana. Daqui a pouco eu já tava pegando um pedacinho da segunda-feira. Daqui a pouco nem de jogo eu gosto, mas toda quarta tem jogo, né? Então a gurizada tava tomando, eu já ia pro jogo que era pra poder tomar mais. Então daqui a pouco eu já tava a semana inteira. Aí entrou a droga na minha vida. Por quê? Por causa que é aquela mentalidade. Vou cheirar um para poder beber mais. Então eu não usava droga porque eu era um viciado. Eu usava porque eu queria beber mais. Entendi. Ficar mais anestesiado para tomar mais cachaça. E aí eu fui me afundando. Fui entrando até que chegou a hora que eu fui preso. A prisão que você teve foi por tráfico. Primeiro foi por um homicídio, né? Foi por um assassinato. Aí depois foi por tráfico. Depois disso aí encarcerou o tráfico. Foi uma, aí foi outra, aí foi outra. Aí foi uma atrás da... Porque, tipo assim, eu não conseguia mais sair, né? Eu já não tinha mais envolvimento com, tipo, assassinato, essas coisas. Eu queria, porque eu tava já usuário, já tava dependente. Então, já tava rodando em torno da droga. E o assassinato ocorreu também depois do uso dos vícios das drogas também. Você já era viciado ou ainda não? Não, você não tinha envolvimento. Não tinha envolvimento. Nessa época eu só bebia, ainda estava até são, não tinha... Ok. Não foi por causa disso, não. Tá, mas vamos entrar nesse detalhe que não é o foco da... Deixa eu te falar uma coisa, Adilson. O que você poderia falar para nós, assim, para nos ensinar acerca de qual que é a visão que você tem como... uma visão interna
do sistema prisional. Você como, vamos falar assim, como acolhido do sistema prisional, como preso de um ambiente de cadeia, qual que é a visão que você tem em relação à reparação? Porque nós sabemos que a pena, quando ela foi instituída, a pena ela tinha como finalidade primordial aquilo que nós chamamos de retribuição. Então, a pena é aplicada porque ela pedagogicamente vai fazer a correção e a retribuição do mal praticado por aquele que causou o delito. Mas nós sabemos que hoje mudou toda essa sistemática, a pena tem uma prevenção geral negativa e positiva. A pena, ela na verdade tem a finalidade de satisfação da vítima e da sociedade e também a finalidade protetiva da sociedade. O que você poderia dizer para nós? Eu creio que é muito enriquecedor. Qual a tua visão do que o sistema prisional pode fazer na vida de um preso em relação àquilo que entrega para o preso ali dentro? Qual a esperança do preso? É que na verdade assim, né? Quando você está preso, né, nessa situação aí de o que eles oferecem para você, tipo, se libertar, sair de lá e não ter mais envolvimento com isso, é muito pouco, né? Como por exemplo tem o regime semiaberto, você sai e trabalha durante o dia, é uma reinserção? Sim, é, mas tipo ela não tem uma cobrança rígida referente ao que você faz, que é o tráfico de drogas, por exemplo. Como o senhor citou, mesmo diante de todo esse aparato, diante de toda essa situação de máquina, disso, daquilo, de ultravioleta, que não tem como o cara entrar com droga, né? Então, ao mesmo tempo que ela te dá um benefício para você se recuperar, ela também te dá a liberdade de você continuar vivendo da mesma forma. Ela, por si própria, ela abre essas brechas. Então, fica muito difícil da pessoa que, por exemplo, já foi para lá, no meu caso, enganado, né? Achando que era uma vida boa e, na verdade, a hora que você chega lá, você vê que não é isso, né? Então, é uma força de vontade que o ser humano tem que ter dentro de si próprio, porque senão ele não consegue. Porque o próprio sistema, ele já é feito para você continuar sustentando. Porque é assim, é você alimentar o sistema, né? Como que funciona? Por exemplo, o cara está no fechado. Aí dentro do fechado você tem ali um trabalho com ele, aí ele fala assim, não, quando eu chegar lá no semiaberto eu paro. Aí quando ele chega no semiaberto, né, ele encontra uma liberdade maior do que no fechado, então ele fala o quê? Quando eu estiver lá no regime aberto eu paro. Aí você chega no regime aberto, a liberdade é muito maior, então você fica rodando. O cara não consegue. Você fica com a falsa perspectiva. Uma falsa perspectiva, Porque, por exemplo, se existisse de fato essa fiscalização rígida dentro do sistema, né, não teria nada disso, né? Hoje tem a super máxima que foi criada agora em Campo Grande, né, que está em funcionamento já, e nela me parece que não entra nada, mas é muito difícil de você afirmar isso, né? Ter uma certeza. Porque... Então, sob o seu ponto de vista, o sistema prisional do qual você é acolhido lá, se você depender desse sistema para você ter uma reinserção social positiva... É muito difícil. É difícil. É muito retornaria. Difícil. Porque, por exemplo, assim, só para você entender, né? Eles te oferecem um trabalho. Você vai e trabalha. Por isso que eu falo que tem que ter muita força de vontade interna do ser humano de olhar e falar assim, cara, eu não quero mais isso aqui para mim, não. Mas de jeito nenhum. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a empresa, o sistema te oferece um trabalho fora dali para você se reinserir na sociedade e ter um trabalho tipo um dinheiro para você mandar para sua casa, ajudar a sua família, ao mesmo tempo ela tem pessoas, né, lá de cima que tem um investimento também em você que está aqui fora para levar a droga lá para dentro. Então, o investimento do sistema chega a ser maior do que o que a própria justiça oferece para você. Então, hoje, o peso do sistema, na verdade, seria mais prejudicial do que benéfico. Se você pensar sob o ponto de vista, sim, no geral social. Assim. Exatamente. Adilson, uma perguntinha. Quanto tempo você ficou no fechado? No fechado foram num total aí de quase 8 anos. Meu Deus, quase 8 anos.
Foi bastante difícil. E a tua experiência de conversão, Adilson? Quando que se deu? O que aconteceu? Então, depois que eu comecei a ler a Bíblia, né, eu encontrei um camarada lá que eu me identifiquei muito com ele, que é Pedro, né? E ele passa por 2 momentos de 2 ambientes. E isso foi muito real na minha vida, né? Porque, por exemplo, quando Jesus fala para ele assim, ó, você vai me negar 3 vezes. Né? E a Bíblia diz que eles estavam sentados em volta de uma fogueira. Então era um ambiente onde ele seria humilhado, porque eles falam assim para ele, ei, você é amigo dele. Não, não sou não. Mateus chega a falar que ele espraguejava. Fala, rapaz, eu não conheço esse cabra, esse égua não. Né? Eu não conheço, tô falando que não. Verdade. E aí depois que você passa por esse primeiro ambiente, que é o ambiente de humilhação dele, né? Vai ter o segundo, lá em Lucas 22, se não me engano, 51, aonde Jesus aparece para ele na beira da praia. E também é um ambiente, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus já estava ali na beira da praia e já tinham fogo e peixe cozido, ou seja, eles também estavam sentados à volta do fogo. Então era um ambiente ali de honra, um ambiente de honraria, porque ali Jesus fala para ele, Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. E na terceira vez, Pedro, você me ama? E é como se ele falasse, cara, você sabe que eu te amo. Você sabia que eu ia te negar, você sabia que eu ia fazer tudo isso. E mesmo assim eu continuo te amando. Então Jesus já tipo assim, né, já perdoa ele e ao mesmo tempo dá um ministério para ele, né? E no meu caso foi muito semelhante. Por causa que eu vivi esse primeiro ambiente. Foi um ambiente de desonra. Né? Não só para mim, como para toda a minha casa, para minha família, para o meu patrão, para os meus amigos, para as pessoas que confiavam em mim, a partir do momento que eu entrei nesse processo de desonra, porque eu fui preso, apanhei, fui tratado como um lixo, né? Pensa num cara que apanhou bastante. E se falar que surra em direito é mentira, que senão era hoje um juiz. Né? Então não tem essa não. Não é a surra, é o que você aprende com a consequência, com aquilo que você passa. Então eu fui 1, fui 2, fui 3, fui 4. Aí eu falei, não, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso sair disso aqui. E foi nesse momento que eu cheguei até o meu patrão, né? O Edmilson e a Ivania, eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí eles falaram, você quer ajuda? Eu falei, quero. E no outro dia eles conseguiram uma vaga para mim, mas o pastor Marco Andrei, da Presbiteriana lá em Porto Murti, ele conseguiu para mim, se não me engano, em Manassés, na Bahia. Era para mim ir para lá. E aí passaram-se, eu acho que uns 2 ou 3 dias, aí ligaram para ele falando que tinha uma vaga aqui em Campo Grande. Mas até então eu nem sabia onde era, e nem o motorista, porque ele entrou na Unidep ali, só mato para todo lado, e falou, rapaz, será que nós tá certo? Porque, né? E foi aí que eu cheguei aqui no Esquadrão. Entendi. Então, a partir desse momento, dentro do Esquadrão da Vida, 4 meses aqui, eu ainda fui para casa. Na minha primeira ressocialização, eu tinha lá uma garrafa de Red Label lá guardado, 4 meses, tipo, me esperando, né? Mas, na verdade, há um propósito em todas as coisas. E hoje a gente entende, né? E aí, fiquei o 1º, 2º, 3º, 4º dia, rapaz, no 5º dia eu falei, não é possível, negócio, só um golinho só. Rapaz, quando eu vi já era 3 horas da manhã. Na segunda-feira eu vim embora. Quando eu entrei dentro da CT, que eu pisei os pés no chão, até hoje eu lembro, tava o Fabrício sentado num banco ali na frente do refeitório. Quando eu pus a cara para fora do carro, ele falou, ei, Benítez, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Rapaz, caiu um peso da incumbência nas minhas costas, que até aquele momento estava tudo certo, que ninguém sabia de nada. Mas foi como se algo tivesse falado especificamente comigo. Aí veio o peso da incumbência, cara. Aí eu fiquei 3 dias bichado nos cantos, e aquela acusação, né? Você não tem vergonha na cara, ó, tá todo mundo aí, você foi lá, encheu a cara, isso que aquilo. Aí eu levantei para ir embora. No 3º dia eu falei, não, eu vou embora. Aí eu tava saindo, o pastor Anderson estava dentro do devocional ali. Aí ele viu eu descendo aqui, ele veio de encontro comigo, ele falou, e aí? Eu falei, pastor, eu vou embora, cara. Ele falou, então, cara, o que tá acontecendo com você? Que já faz aí 3 dias que você chegou, e você mora com a gente já faz 4 meses, eu nunca vi ter que te chamar, ter que procurar você, chamar sua atenção, nada. Agora, aí na minha mente eu falei assim, já vou falar logo a verdade desse cara aqui, que eu já tô indo embora mesmo, dando-se tudo, né?
E aí eu comecei a conversar com ele, ele começou a ministrar o meu coração, falar comigo, falou, então, isso aí, o Espírito Santo já tinha falado comigo, eu já até sabia, mas você tem que confessar com a sua boca para você poder ser liberto. E naquele exato momento eu fui liberto. E tipo assim, eu levantei para mim ir embora, e faz 8 anos, quase 9, eu acho que eu estou aqui ainda, entende? O poder de uma palavra, de você poder ser um divisor de águas na vida de alguém. E naquele momento ali começou o processo de honraria na minha vida, naquele dia. Eu falei, não, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser digno. Então eu passei a me dedicar ao Evangelho. Por quê? Porque eu entendi que o grande triunfo do Evangelho é você ser salvo, né? Independente do que você passou, do que você ainda vai passar. Independente se você é doente, você tem que crer que você é um doente salvo. Ah, eu sou pobre, você é um pobre salvo. É porque, por exemplo, nós oramos por tantas pessoas aí na Covid-19, mas elas morreram salvo. Então, Jesus, aí eu comecei a me aprofundar na Bíblia, a conhecer a palavra. Em nenhum momento Jesus ele promete riqueza ou benfeitorias na sua vida. A única coisa que ele promete é salvação. É vida eterna. Então, muitos dentro do sistema hoje, né, a grande dificuldade deles de se restaurar é por causa disso aí. É por causa de benfeitoria. Eles não têm um projeto para... Adilson, o que você pode me falar da superlotação nos presídios? Você viveu lá dentro. Isso é uma realidade? Antes de nós entrar nesse tema aí agora, também eu quero saber também esse período, né? Porque você passou pelo esquadrão, teve esse encontro com Cristo aqui, fez uma obra linda, você falou que já há 8 anos que você já está limpo, mas precisou retornar depois para a cadeia, tem todo esse assunto ainda. Então. Mas antes eu queria saber, pastor Patrick, acho que nós vamos ouvir um louvor. Tem algum recado, alguma coisa aí? Olá, pastor. Temos uma mensagem de áudio do pastor Davi, lá de Baitaiporã. Vamos escutar? Vamos lá. Opa! Bom dia aos meus pastores, pastor Samir, pastor Otoni, ao meu grande amigo, pastor Boy, a todos os ouvintes da Rádio Resgate. Eu queria que o Boy falasse um pouco da importância da capelania prisional, né, ele na condição que esteve, e também aos pastores poder falar um pouquinho da atuação da igreja nesse assunto tão pertinente aos nossos dias, né? Foi colocado aí dados, números dessa grande massa, essa população, né, encarcerada, que também precisa que o evangelho chegue até eles, né? Ok, pastor Davi, bacana, Davi, a participação do pastor Davi. Inclusive, o pastor Davi, ele faz um trabalho, pastor Otoni, lá Sim. nos presídios, lá de Nova Andradina, há bastante tempo. Então, por isso que ele está querendo colocar essa importância. Inclusive, hoje, né, era para estar o pastor Marcos Riz, que já faz um trabalho, acho que há uns 30 anos já aqui no nosso estado, né? Hoje ele não pôde estar conosco, eu acho que tinha uma reunião com a prefeita hoje. Mas, enfim, é uma pergunta bem importante, porque o que nós, como igreja, estamos fazendo realmente para poder ajudar essas pessoas que estão encarceradas. Mas antes disso, vamos ouvir um louvor, daqui a pouquinho a gente volta, ok? Ok, pastor, só vamos mandar um abraço aqui para Maria Inês, que está ligadinha na nossa programação, ligadinha no podcast. Um grande abraço aí, Maria Inês, um abraço do pastor Samir. E também a Dayana, né? A sua amada Adilson. Hoje o Adilson torcida é bacharel organizada em teologia, terapeuta cristão. Eita glória! Deus é lindo. Pessoal, a gente vai agora para um breve intervalo comercial, já a gente volta ao vivo, dando continuidade à segunda etapa aí do podcast Resgate no Lar, tá bom? Vamos ouvir um louvor agora. Olá, pessoal, voltamos aí com a segunda etapa do nosso podcast Resgate no Lar. Agora são 9 horas e 46 minutos. Estamos aqui novamente no estúdio da rádio. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está interagindo com a gente através do WhatsApp do ouvinte. O João Maurício, o pastor Samir, mandou aqui: bom dia, Deus abençoe a todos nós aqui. Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui ouvindo o podcast. Pastor Samir sempre me acolheu e ajudou toda a minha família. E ainda é meu padrinho de casamento.
Esquadrão da Vida Campo Grande, referência em recuperação. Amo essa obra. Deus abençoe, João Maurício. Aqui o nosso companheiro lá da cidade de Chapecó, Santa Catarina, ligadinho aí na nossa programação. Paulo Cristiano. Estamos aqui também. Pastor Adilson foi parte do meu tratamento aí no Esquadrão da Vida. Amo a vida dele, aprendi muito com ele sobre seguir regras. Famosa frase dele. E aí, boy, o que está agindo aí? Então, um grande abraço aí pro Paulo Cristiano. Islene mandou aqui uma mensagem assistindo no YouTube. Deus abençoe todos vocês, parabéns pela rádio. Não tenho uma pergunta, só quero agradecer pela programação, está sendo muito importante na minha vida. Deus levou meu marido aí para o esquadrão, mas eu aqui no Mato Grosso também estou recebendo a graça de Deus, só tenho a agradecer a Deus. Um abraço a todos os pastores. Agora uma mensagem da Inês. Olha, só tenho a agradecer a Deus pelo trabalho lindo de vocês. Pelo trabalho lindo que vocês têm de resgatar vidas. Vocês acolheram meu filho e eu não tenho nem palavras como agradecer. A vocês. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por você ter acolhido ele. Então esse é o pessoal que está interagindo com nós. Só lembrando que a mensagem do pastor Davi lá de Baitaiporã foi no sentido da atuação da igreja na população carcerária. Tá bom? Pastor Samir, é contigo. Aí, voltou. Ok. Um abraço a Inês, um abraço a todos vocês, o Paulo, né? A cada um de vocês que mandaram um abraço para nós aqui. Bom, voltando aqui nossa segunda etapa, né? O João Maurício, um abraço, João Maurício, você, a esposa, as crianças, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, Gilson. Bom, primeiro eu quero responder do Davi. O Davi fez uma pergunta e quer saber qual é o trabalho que é feito, né? Bom, eu fiz esse trabalho durante muito tempo, fiz na UNES, em Campo Grande, um trabalho durante mais de ano, juntamente com o pastor Andes, na UNES, quando era ali na BR, né? Com os adolescentes. Depois fiz também na Máximo, um trabalho durante algum tempo ali na Máximo, no Pavilhão 2, né? Sobre... Agora, é bom demais, cara, porque você vê pessoas ali carentes, pessoas desejosas do Senhor, o pastor Otônio. Você vê quando você chega lá e o carinho, o respeito que nós somos recebidos pelos presos lá dentro. E toda vez que eu tive essa oportunidade de poder ir no presídio, você vê as pessoas, o respeito, lá eles põem as cadeiras, as pessoas que não querem participar, eles respeitam os pastores e respeitam as pessoas que querem participar. Então, assim, a gente tem toda aquela liberdade dentro do presídio e como eles respeitam e amam, né, os pastores, as pessoas que fazem esse trabalho lá dentro. Então, eu quero também até agradecer aí os diretores dos presídios que têm abrido portas para os evangelistas, para os missionários que têm ido nas cadeias fazer esse trabalho. E para você que faz esse trabalho nas cadeias, nos presídios, que isso é muito, de extrema importância, porque muitas pessoas têm se convertido, têm aceitado Jesus, têm tido uma vida transformada dentro das cadeias. E eu já vi muitas pessoas que passaram pelo esquadrão, pastor Otônio, incrível, e que aqui dentro não teve aquela recuperação total, saiu, recaiu, voltou a usar droga, roubar, foi para a cadeia, foi para a cela dos presos, depois o Adilson vai falar sobre essa cela dos presos, lá se converteu verdadeiramente e nunca mais usou droga. Então, assim, a cadeia, para quem quer mesmo mudar de vida, ela consegue. Pastor doutor, quer fazer a pergunta? Quero ouvir do Adilson o que ele tem para falar para nós sobre duas questões. O número de presos que estão lá sem julgamento final e a superlotação. Isso é uma realidade? Como que funciona essa questão nos presídios, Adilson? Na verdade, assim, agora, por último, onde eu estava, já são pessoas condenadas, que já estão vindo do fechado, né, para o semiaberto. Já não tinha tanto. Mas o que tem muito são pessoas praticamente esquecidas lá dentro, né? Tem pessoas já com cadeia vencida, com quase 1 ano, 6 meses.
Que já deveria estar isso. fora. Aí tem pessoas também que, Mas por exemplo... que acontece isso, Tony? Se Porque ela já o Poder cumpriu o Judiciário, tempo. a Defensoria Pública, a Promotoria não dá conta de trabalhar e atuar em todos os processos. O número de processos é grande demais, a pessoa tem direito à progressão do regime ou a estagnação da pena foi cumprida na integralidade, ela deveria sair através de um alvará de soltura, mas até o processo ir para a promotoria, passar pela mão do juiz, ser expedido o mandado, a pessoa vai ficando. Mas isso é um crime contra os direitos humanos, contra o ser humano. Crime contra porque... a dignidade da pessoa humana que comporta indenização por danos morais. Eu já tive ação judicial, inclusive de uma menina que passou pelo Esquadrão da Vida, a Unísia. A Unísia ela ficou 47 dias retida numa delegacia de polícia, num ambiente altamente insalubre. Ela já tinha cumprido a pena, o processo era da Justiça Federal de Corumbá, o mandado estava em aberto, a polícia prendeu a Unísia, ela ficou 47 dias presa, já tendo cumprido na integralidade a pena. Entramos com ação indenizatória por danos morais contra o Estado e ela foi indenizada pecuniariamente por esse erro judiciário. E essa brecha da justiça aí, ela arrasta muita gente. Por exemplo, eu vi muitos casos, né? Por exemplo, a defensoria venceu a minha cadeia e tudo mais, e o processo está parado lá tantos meses. Aí entra o traficante, né? Fala, não, faz esse corre para mim aí, eu vou levantar uma grana para me pagar um advogado para mim ir embora. E aí o cara roda. Entendi. Aí, por exemplo, tem pessoas lá que eu conheci que caiu com um roubo 5 anos atrás. Mas aí fica dentro do sistema, segurando, quando dá uma geral, por exemplo, cai um telefone. Alguém tem que assinar. Porque não vai todo mundo assinar, né? Então, geralmente, aí entra os caras que têm dinheiro. Paga o camarada, não, você segura para nós aí. Assume a responsabilidade. Então, assim, para o cara poder, muitos para usar droga mesmo, né? Abraça a bronca. E uma bronca dessa é 6 meses a 1 ano. Então, abraça uma, abraça a outra, acaba que o cara vai se encarqueirando, né? Adilson, a insalubridade dentro do espaço dos presídios é uma realidade? É um lugar sujo, insalubre, úmido? Assim, como que é isso? Em termos de limpeza, não é tão bagunçado assim dentro da cela, né? Claro que não é também aquela limpeza, porque você coloca um pavilhão aí com 500 homens, 3 latão de lixo, é comida, né? Não é tão limpinho assim, mas dentro da cela não é tão bagunçado mesmo, porque existe a regra de dentro da cela. Então tem o pessoal que limpa, o pessoal que lava, tem o pessoal, a sua cama é sempre bem, né, organizada, não é tudo bagunçado. Isso que é organizado pelos próprios presos. Pelos próprios presos, exatamente. Não pode ter excesso, acúmulo de nada, né? Cada um só com o suficiente ali para tirar sua cadeia, porque senão você não aguenta lá dentro, né? Imagina o cara com 5 malas lá, vai por aonde? Tem vezes que não tem lugar nem para você dormir. Cela para 12 pessoas, eu cheguei a ficar com 20 pessoas. Onde você vê gente dormindo até amarrada na grade. Entende? Pela falta de espaço. Então a insalubridade entra nesse quesito aí. Lugar para, vamos se dizer, 12 pessoas, você está com 20. Então a dificuldade até de você se locomover, né? E, por exemplo, no semiaberto, a partir do momento que você entra no setor de trabalho, dá uma melhorada. Porque você já, por exemplo, quando você está na espera do trabalho, geralmente são 2 horas solto e 22 horas preso. Isso quando abre, né? Que tem algumas vezes que tem alguns procedimentos dentro da casa que não abre. Aí você passa dias fechado. Quando você fala que, por exemplo, a cadeia tem lugar para 12 presos. Isso, são 12 então, camas. Seria 12 camas ou 12 jegas. Isso, 12 jegas. Eles falam, né? Aham. Então, quando ultrapassa, eles vão para onde? Pro chão, né? Pra prainha, aí vai se distribuindo. Alguns dormem valetado na cama, mas não tem jeito. O que é isso, invaletado? Um no pé do outro. Né? Eu durmo com a cabeça virada para lá, você com a cabeça virada para cá. 2 numa cama só? Tem que ser. Para poder todo mundo dormir, né? Então, assim, a unidade das pessoas lá dentro é muito grande, em termos de se ajudar. E a necessidade faz com que muitos que têm aquela jega que eles falam, acaba vendendo para aquele que tem condições. Acontece isso? Acontece em algumas prisões no fechado. No semiaberto já não pode acontecer isso. E Adilson, como que você vê? Você chegou a receber visitas pastorais, chegou a receber benefício desse trabalho de capelania prisional de igrejas?
Particularmente, assim, quando eu passei para o setor que participava das igrejas, não tem ninguém específico que vai lá, né? Geralmente é nós presos mesmo que faz as capelanias nos pavilhão. Né? Por exemplo, eu mesmo tive um caso com um agente penitenciário onde dentro do pavilhão A, no dia de culto, que é todo dia às 5, depois que a gente chega do trabalho, todos os dias a gente cultua. Né? Tanto é que eu pedi ainda para a Letícia, na época ela imprimiu acho que quase 40 orações do revestimento, que todo o pavilhão estava orando, os 4 pavilhões estavam orando no horário. Isso foi onde? Foi aqui na Gameleira. Isso. Aí, e nesse dia a gente estava ministrando lá e o agente veio no portão para chamar alguém, procedimento da casa, e ele viu, né? Perguntou quem que era, os meninos informou. Era o pastor da 9, né? Fiquei conhecido assim como o benção da cela 9. Aí ele, quando tinha algumas situações lá, por exemplo, porque fechou tudo na pandemia, não tinha mais para onde ir. Nenhum pastor entrava, nenhuma igreja, nada. E nem nós saía para a rua. Aí nesses quesitos aí era onde o policial ia lá e falava, ó, chama o benção da cela 9 lá. E ia para a cela de risco, que é a cela de seguro. Entendi. Levava eu lá para a cela forte, né? Para evangelizar. Orar com as pessoas. E aí no finalzinho eu fui descobrir que era ele que queria ouvir, porque ele ficava atrás da porta ali, né? Entendeu? Que bênção. E aí nesse quesito, logo que fechou a pandemia, ficou só nós pastores lá mesmo. Na verdade eu nem era pastor ainda, eu era só um doido que estava ali, né? Querendo ajudar as pessoas. E aí nós até tivemos uma ideia do céu, falou, né? Que como fechou toda a pandemia, quem batizava o pessoal era a Universal com uma piscina. E aí fechou, não tinha como batizar ninguém, porque não tinha piscina. E aí nesse meio período tinha um pastor também, um agente penitenciário que ele congrega numa igreja, eu não sei qual, né? Mas ele é cristão. E a gente se reuniu no pavilhão e fomos conversar com ele, pedimos para conversar com ele, seu Alessandro é o nome dele. E aí a gente falou, ó, a gente tá com o evangelismo, tava em alta lá dentro, todo dia de cela em cela, e as almas se convertendo, aceitando Jesus, e nós pregando, indo para cima. E, rapaz, de repente nós já tinha uma galera querendo se batizar, e já reunimos o pastor, como é que nós vamos fazer, Vamos chamar o seu Alessandro, vamos orar. E aí veio a grande ideia de pedir um latão de 200 litros, né? E foi aí que a gente conversou com a gente. E passou uns dias ali, bateram na grade lá, chamando nós. Era o pastor com um latão de 200 litros, falando, agora vamos batizar os caras. Agora é só os crentes que vai descer, né? E nessa brincadeira aí foi em torno de 16 ou 20 pessoas. Mas aí teve um que eu não vou me esquecer nunca, né? Que foi um gordinho, que botaram ele dentro do galão. E aí o crente bom afundou ele. A hora que ele saiu, todo mundo nem tava preocupado com ele, tava preocupado para ver o tanto de água que tinha dentro da... Foi uma benção. E fora disso daí também eu tive alguns irmãos, né, do comando que moraram comigo dentro da cela, e nesse período que a gente estava muito tempo preso, eu sentava no pé deles, conversando com eles, ministrando o coração deles ali, tá? Teve 2 que rasgou a camisa e hoje está no evangelho. O camarada meu conversa comigo e tudo mais, né? E teve outro também que era lá da alta hierarquia, que apareceu até no Fantástico, que ficou mais ou menos quase 9 meses junto comigo, sendo ministrado também. Aí no primeiro 7 dias, depois de anos que ele saiu, ele fez questão de mandar uma foto dando um testemunho na igreja. Já entrou dentro da igreja, né? Então, o trabalho, você que vivenciou como acolhido do sistema, você entende que esse trabalho evangelístico da igreja, como o pastor Davi perguntou para nós aqui, e missional, né, de fato, porque quando você fala de capelania, você está falando de alguém que tem uma especificidade missional, você acha importante isso? Sim, é de suma importância, né? Porque, que nem eu estou falando para você, eu particularmente vivi, uma vez o pastor até falou para mim, rapaz, você só fez caca até aqui. Eu falei, opa, aí você tá enganado. Até então era tudo certo quando eu descobri que era errado, né? Então até ali eu tava fazendo tudo certo. Nada errado até descobrir que era errado. Por quê? Porque eu só conhecia aquele lado. Eu não conhecia o outro lado. Então eu passei a conhecer o outro lado aqui, né? Que eu fui passar a ver que eu tinha uma família, que eu tenho pessoas que gostam de mim, que não tinha necessidade de eu estar vivendo nessa condição. Olha onde que eu vim parar por causa de tudo isso.
Então, através dessas situações, foi que eu consegui me libertar, me desencilhar disso, né? Então, e tem pessoas lá que precisam disso, né? Tem a necessidade, como, por exemplo, a gente precisa colocar ela dentro do santuário, que nós precisamos entender que esse ambiente evangelístico de missões, de pregar e trazer a palavra e abraçar alguém, esse ambiente, ele ainda converte o pensamento de pessoas, né? Se você vê Asaf, por exemplo, Salmo 73, entre o caminho da casa dele e o santuário, ele fala assim, e eu quase me desviei. Mas aí ele vai falar assim, mas quando eu pisei no santuário, né, quando eu tive contato com a realidade, né, ele mudou toda a estrutura do pensamento dele. Então, por exemplo, como eu particularmente, como eu falei para o pastor, até aqui eu vivi tudo certo, né? Não tinha nada errado. Porque eu acredito assim, as pessoas falam muito de livre-arbítrio, e isso é um assunto particular de cada um, né? Por exemplo, existe o livre-arbítrio? Existe para quem não conhece os dois lados, né? Porque o livre-arbítrio acaba quando você escolhe. Existem dois caminhos. Aí né? tem que se posicionar debaixo da escolha. Se você decidiu viver nesse caminho, então o seu livre-arbítrio acabou. O evangelho dentro de um ambiente de presídio é um conforto. É um conforto. É porque assim, a pressão é muito grande. Por exemplo, eu particularmente vivi alguns anos no presídio quando eu não estava nem aí, que não tinha nenhum contato com o evangelho, com nada. Então, tinha droga, tinha xuxo, tinha tudo, né? Tava tudo certo. Mas agora, nessa segunda vinda minha, que eu já fui agora recuperado, né? Alcançado pelo amor de Cristo, foi totalmente diferente. Porque daí você se enquadra em Romanos 9, que ele fala o que te separará do amor de Cristo. Porque, por exemplo, você mora com pessoas que muitos eram filhos de pastores, outros eram diáconos, outros eram levitas, outros eram pastores, pregadores do evangelho, e agora eles estão no uso, estão no mundão. E aí eles falam para você, eu conheço essa daí, que não sei o que isso, que aquilo, não sei o que tem. São mestres da época cristã. Entendeu? E aí durante, por exemplo, numa sexta-feira para um semi-aberto, o cara sai e encharca todas para durar até segunda-feira, né? E aí imagina você no meio desses camaradas, você ali fiel. E, por exemplo, foi esse tempo o maior contato meu com Bíblia, que eu li ela em torno de 7 vezes. Li em 14 dias, em 27 dias, em 3 meses, li em 4 meses. Então foi o tempo que eu mais li Bíblia na minha vida. Porque eu precisava, porque, por exemplo, assim, a alegria ali dentro acabou, né? Não tinha mais alegria. Por exemplo, Gideão, a Bíblia diz que ele estava no lagar malhando trigo. O lagar é lugar de malhar, pisar uva. E uva é o quê? É o vinho. O vinho é o quê? É a alegria, né? Então não tinha mais alegria. A alegria acabou. Mas ele estava malhando o trigo. E o trigo é para fazer o quê? O pão. E o pão é o quê? O nosso pão. Jesus falou que eu sou o pão da vida. Então pode não ter alegria, mas tinha pão. O pão era o quê? Se alimentar da palavra. Entendi. Porque senão você não aguenta. Porque o cara, eu tinha os devocionais todos os dias de manhã, dentro da cela. Passava o confere, lia uma palavra. E o cara que, por exemplo, na noite passada, encheu a cara e estava cheirado e estava te atacando ali. Pastor, se escondendo atrás da Bíblia, eu conheço as ovelhas, que não sei o que lá, que isso que aquilo, te atacando de certa forma. Entendi. Né? Acusando você por estar ali também. Sim, aí de manhã, esse mesmo camarada acorda. E aí, benção, o que você vai ler para nós hoje? Entendi. Você entende? Então, assim, nesse contexto A gente vê, né, pastor Samir, a importância da função, né? O Marcos Risso, você está falando dele, é um pastor que aí há 30 anos tem esse trabalho, né? É uma igreja que tem um trabalho muito forte também nos presídios de Mato Grosso do Sul. Como advogado, eu vejo sempre que vou lá, é Universal. Sempre tem a presença ali de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus fazendo o trabalho prisional ali, né? A capelania prisional. Então, é fundamental que a igreja tenha olhos, né, para esse ambiente. Sim. E o bacana de tudo isso, ouvindo assim, o Adilson falando, sabe? Passou um filme assim, aquele um tambor dentro do presídio de 200 litros, pessoas descendo as águas, sendo batizado, Tony.
Então, a hora que você está falando, eu confesso, assim, eu me emocionei na hora aqui, sabe? Por dentro, porque Deus, ele tem as formas dele de trabalhar, né? E ele tem as maneiras dele de agir. A gente vê a história de Paulo, né? Paulo, na Bíblia, ele foi preso por várias vezes. E se ele não tivesse sido preso, não teria todas essas cartas que nós temos escritas, né? Porque foi necessário que ele fosse preso para que nós pudéssemos ter, né? São 13 cartas, né? Sim. Escritas por Paulo, que foi todas elas escritas o quê? Dentro da cadeia, que era a única forma de Deus para ele. E quantas pessoas ele não ganhou para Jesus dentro da cadeia, e depois, através da cadeia, também nós até hoje, né, nós vemos as cartas de Paulo por causa da prisão. Ali ele fala, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Carta aos Efésios, né? Então ele escreve da prisão e ele diz, eu vou trazer a revelação de Cristo para vocês. Ele está lá preso. Preso. Aí, e aí a gente ouvindo aqui, Tony, a história do Adilson, né? E assim, conforme ele falou, ele esteve preso por muitos anos, mas quando ele conheceu Jesus, quando ele passou pelo esquadrão, que ele já estava pregando o evangelho aqui dentro, que ele já estava bem, já trabalhando já para o Senhor aqui dentro, aí sai o mandato para ele poder voltar para a cadeia para cumprir ou seja, ele já estava servindo a Deus, pregando o evangelho, e de repente aquilo abalou todos nós, né? Na verdade, eu, Magali, todos nós ficamos, né? Eu me lembro que quando ele foi recolhido, a gente ficou aqui desespero, até para levar um colchão lá, não tinha como entrar com colchão, não tinha como entrar com nada. E aí a gente falou, puxa vida, o homem servindo a Deus, já fazendo a obra, e de repente ele vai preso. E tudo isso, Deus, me alegra meu coração de saber, não por você ter ficado preso, mas por saber de quantas almas você ganhou para Jesus lá dentro. E você falando desse tambor de água, cara, e as pessoas descendo aqui, se batizando dentro de um tambor d'água. Então, é uma alegria tão grande saber que houve um propósito de Deus na tua vida, te levar você até lá, não só para pagar a pena que você tinha que cumprir, mas poder levar o evangelho, evangelizar pessoas, ganhar almas para o Senhor. Então eu vejo que todas as coisas realmente cooperam para aqueles que amam a Cristo. A gente vê que no livro de Ruth, a gente entende que quando falta esperança, Deus levanta um remidor. E a remissão, na verdade, é você, por meio de um esforço, restabelecer o mal causado. E o que Deus fez na tua vida, eu vejo assim. O que aconteceu? O primeiro momento em que ele passa como acolhido do sistema prisional, ele passa com aquela ideia equivocada de que o erro é certo. É o tráfico, é o corre lá dentro da cadeia, é a malandragem, é a esperteza, né? No segundo momento, quando ele se depara com o evangelho, quando ele se depara com o conhecimento de Cristo, Deus faz ele voltar para remir aquele lugar. Olha só. E o mais difícil de tudo isso é, por exemplo, você passa por um procedimento, né? Aí os caras arrebentando tudo os polícias. Aquele tipo, né? E aí você fala, não, irmão, nós temos que orar pela vida deles. Quem orar pela vida, pastor, vou falar, hein? Entende? Então, assim, só pessoas que aceitaram Jesus nesse meio tempo aí de 2 anos foram em torno de entre 47 e 50. Meu Deus, de quantas pessoas depois desses 47 ganharam depois? Fora as que reconciliaram, né? As que reconciliaram é incontável. Não tem conta, não né? Tem conta. Não tem. Poxa, que bacana. Como você falou agora há pouco, um número grande de filhos de pastores, de diáconos, de presbíteros, de pessoas que num certo momento da vida conheceram o evangelho, estiveram na igreja congregando e por algum desvio, né? Estão ali presas. Eu tive alguns pastores até que estavam com nós na obra, né? Que se levantaram assim com muitos questionamentos de Bíblia e com alguns ensinamentos, e eu sempre falei aquilo, tá na Bíblia? Aonde que... Não, mas é que... Falei, não, se não tá na Bíblia, não é para nós. E são pessoas que, assim, de repente, eu tive, assim, várias pessoas do mundo mesmo que chegaram na cela quando a cadeia abre e falam, ô pastor, é o seguinte, o pastor fulano lá jogou o cajado. Quando jogou o cajado, quer dizer, cheirou a noite toda, né? Abandonou, tá bebendo, tá isso, tá aquilo. E a gente entende assim, cara, eu não troco a minha vinha por nada, né? Porque Satanás, você vê ali na bote e Acabe, né? Ele fala, me dá sua vinha. Primeiro ele fala, me dá, porque ele sabe que o homem tem esse prazer de conquistar e entregar de graça, né?
Daí ele não consegue, Nabote fala não. Aí ele fala, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma melhor. Como por exemplo, você ouve muito lá, não, pastor, bora com nós pro COI, rapaz, que igreja, eu já fui da igreja, isso que aquilo, não sei o que tem. Mulher, que mulher, rapaz, então larga a mão dessa mulher. Então, tipo assim, ele tem sempre algo para você trocar, né? Entendi. E eu não troco a minha vinha por nada. E tanto é que Timóteo, Paulo instruindo Timóteo, capítulo 2 Timóteo 1,5, ele fala assim, Timóteo, essa fé que você tem não é de você, é da sua avó e da sua mãe. Ou seja, é geracional. O que a gente entende aqui, pastor? A minha casa, até eu, não tenho conhecimento de ninguém servindo a Cristo dentro da minha casa. Né? No contexto da família dos meus pais, sim. Mas eu vim conhecer eles agora. Então, essa fé que está em mim é o que eu creio que vai passar por gerações na minha casa. Por exemplo, eu já tenho meu irmão que está se recuperando, eu tenho meu primo, eu tenho a minha mãe que já está aprendendo a dar paz do Senhor. E é a maior alegria dela falar, paz do Senhor, irmão, né? Entende? Então, assim, e isso não vem de mim. Por exemplo, daqui, uma vinha produz 200 anos. E uma horta produz 60 dias. Qual que é o combinado do diabo? O diabo tá tipo assim, querendo acabar com a sua geração, filho. Quando você entrega a sua herança, né? Entende? Então, daqui 200 anos, eu vou ter bisneto meu falando de Cristo por causa daquilo que eu decidi viver hoje. Assim também na sua casa. Suas netas, os seus 20, bisnetos, né? Vão estar falando do Evangelho por causa daquilo que o Senhor acredita. Amém. Porque nós acreditamos não nos adornos do Evangelho, mas nós cremos na salvação de Cristo. Por quê? Porque se a gente fosse pelos adornos, a gente já tinha abandonado, né? Tanto que critica, os adornos que aponta. São importantes, né? São importantes, sim, sem dúvida. Abundante. Sim. Mas a essência é a salvação. Né? É tudo. Porque se a gente for, vir para cá para ser rico, você tá lascado. E Paulo fala isso em Filipenses 4, quando ele fala nessa frase, tudo posso naquele que me fortalece. E antes um pouco ele diz, eu sei ter muito, eu sei ter falta, eu sei ter abastança, eu sei passar fome. Então ele estabelece que realmente o adorno é importante, mas a essência é a salvação. Por exemplo, eu tive, né, uma profundidade de Daniel dentro da cova quando eu estava preso. Porque eu sempre me perguntei, né? Eu falei, poxa vida, Deus, o cara tá comendo lá na mesa do rei e de repente se joga aí na cova do leão. Por quê? Porque Deus, ele prova os seus dentro da cova, não é fora. E aí eu entendi por que ele me levou para lá. Porque ele estava me provando. Então, antes mesmo de eu sair, eu já tinha a moto que há 2 anos eu estava tentando tirar e não conseguia. 7 meses antes, a moto já estava na garagem me esperando. E era o momento de maior dificuldade na minha vida. O momento em que eu mais precisei de muita gente e só tinha eu e a galera, né? E assim, antes de eu sair, já tinha casa comprada. Como assim? Se eu falar para você com uma condição financeira, hoje eu não consigo ter. Hoje eu tenho 2 motos, tenho um carro que na manhã arrumando, tenho a casa que está construindo. Isso tudo é adorno. Quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais, as coisas vão ser acrescentadas por si próprias. Mas quando você é fiel em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Os adornos vêm quando você não troca a essência por nada. É como a sua vinha. A minha herança, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. E Romanos fala que a grande guinada do Evangelho é a salvação. Então a nossa herança é salvação. E ela a gente não pode trocar por nada. Ela é a essência. Herança, como diz Pedro ali, imarcessível. Imarcessível, Inegociável. Inegociável. Bom, agora 10 horas, 17 minutos. Eu louvo a Deus, sabe, Adil, você falando tudo assim, pelo presente que Deus deu para nós aqui do Esquadrão. Porque era para você ter ido para a Bahia. E veio cair aqui no Esquadrão da Vida. Então Deus quis nos abençoar nós aqui primeiro, né, para depois ir lá para a Bahia. Né? Então nós ganhamos com isso, que você é um presente de Deus nas nossas vidas, você é um exemplo, você é um modelo aqui dentro do Esquadrão, você inspira muitos meninos aqui, a gente vê aqui os meninos, como essa pessoa lá de Chapecó, né, o Paulo, né, te elogiando, falando que se inspirou muito em você.
E quantas pessoas que passaram nesse esquadrão durante todos esses anos que você está aqui, que tem aprendido, tem se espelhado em você, porque você é realmente um exemplo, que uma pessoa que sai das drogas, vem para uma recuperação e depois de recuperado vai para dentro de uma cela, uma cadeia, onde acaba tendo, igual você falou, a bebida, a droga, e você ficar naquele ambiente, com aquela fumaceira, com tantas aquelas coisas, e permanecer de pé, e ainda pregando o evangelho, e colocando pessoas dentro do tambor, batizando pessoas, e evangelizando, sendo humilhado, pessoas atirando pedra, chamando você de crentinho, você se escondendo atrás da Bíblia e tudo mais. Tem que ser crente mesmo, e isso aí é bacana, porque as pessoas precisam entender, e eu vejo pessoas hoje, pastor doutor, por qualquer motivo se afastando da presença de Deus, porque, sabe, sempre porque teve uma frustração, uma decepção, por qualquer motivo, né? E como você mesmo falou em Romanos 8, né? Quem poderá nos separar do amor de Cristo, né? O que é tribulação, é luta, é perseguição, o que é? Nada. A Bíblia fala, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então não foi aquela perseguição que você sofreu, não foi a acusação, as calúnias, né? Não foi a cadeia que te tirou da presença de Deus. Isso que é muito importante. É isso que nós temos que entender, pessoal. E nós temos aqui hoje, né, pessoas que foram ministradas lá dentro da cela comigo, que estão se recuperando. Olha já só. estão até no estágio aí com a gente. Que Sabe? passou lá Que junto com estavam você lá. dentro da Foi cela, evangelizado lá dentro. foram evangelizados e hoje estão indo para um estágio aqui já. Olha só. E vão se tornar futuros pastores, né? Futuros homens de Deus. Então eu louvo a Deus por esse trabalho, pelo esquadrão, pelos coordenadores, pelos pastores, por toda a nossa equipe de trabalho. Louvo a Deus pela tua vida, Deus. Você realmente nos inspira, né? E você é um exemplo de homem, de caráter, uma pessoa que dispensa qualquer comentário. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, pastor Otoni. Vou deixar as finalizações agora, vocês dando aí as saudações de vocês, finalizando, tá bom? Otoni. É um prazer, né? Sempre estar aqui, né, Samir? A gente aprende bastante. Deus, ele tem nos ensinado muito. Eu creio que o Adilson, esse ambiente que ele vivenciou, a experiência de vida dele, traz muita riqueza, porque, como eu falei agora há pouco, todo testemunho é um portal. As pessoas, quando ouvem um testemunho, se apresenta diante dela um portal que possibilita ela entender que aquilo que ela está passando tem a possibilidade de levá-la naquele ambiente onde aquele que testemunhou chegou. Então eu louvo a Deus pela vida do Adilson, e hoje é um dia de muito aprendizado. Parabéns, Patrick, parabéns, Rodolfo, parabéns, Rádio Resgate, por alcançar tantos ouvidos em todas as nações da terra. Parabéns, Samir, pela decisão de assumir essa responsabilidade que é a Rádio Resgate. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, que Deus nos abençoe mais ainda. Amém. Eu também sou muito grato a Deus aí pela vida do pastor Samir, da pastora Magali, Otoni, Débora, né? Pastor Anderson, pessoas que foram assim fundamentais na minha recuperação, na minha conversão. Pastor Wellington também, né? Sou muito grato a vocês, sou grato ao Esquadrão da Vida, sou grato a tudo, cara. E eu vou, para não fechar sem, né? Eu vou melhorar para vocês entenderem. Não troque a sua vinha por nada. Não se afaste do amor de Cristo por nada. A grande essência de você servir a Cristo tem que ser a salvação. Amém? Ok, em tudo dá graça, né? Até pela cadeia, né, Até pela Deus? cadeia nós deu Até graça. pelo período que você passou na cadeia, porque houve um propósito, almas se converteram através da sua vida lá. Obrigado, pastor Patrick, Rodolfo, obrigado a toda a nossa equipe da Rádio Resgate. Obrigado você, ouvinte, por ficar conosco aí quase 1h30 aí nos ouvindo aí. Você que tirou esse momento aí para estar nos ouvindo. Que Deus abençoe cada um de vocês, de todo o Brasil. Um beijão no coração de vocês. Na próxima quarta-feira teremos aí novamente com o nosso podcast, falando sobre outros temas, né? E vai ser muito bacana. Ok? Patrick, mais alguma? Pastor, vamos mandar um abraço aí para a Vanderleia, sempre ligada na nossa programação aqui da Rádio Resgate. Ela mandou aqui: é muito importante esse trabalho da igreja na prisão, onde só a palavra de Deus é eficaz para transformar vidas e mudar o caráter. Parabéns, pastor Adilson, seu testemunho emocionou todos aqui na sala, no meu trabalho. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Deus te abençoe também, Vanderleia. Quero mandar um abraço aí
a toda a galera do Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rondônia. Deus, a unção de Deus seja com vocês aí, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus, pastor. Amém. Beijão, povo.